Olá! O MMA chega com força ao país do futebol e muitos já o consideram o segundo esporte nacional. As artes marciais mistas podem ser consideradas uma febre entre todas as idades e diferentes sexos. Para conversar conosco a respeito da temática, o Contraponto de hoje convida o professor e lutador de Taekwondo, Marco Antônio Jacobsen, o mestre em Ciências Sociais Renato Carvalho Santos Silva e o médico em Clínica Cirúrgica Luiz Osório Quadros. Bom, para começar então, Marco, como e onde surgiu o MMA? Bom, o MMA ele vem já desde o tempo essa ideia de combate em ringue, que se expõe dois lutadores um contra o outro, já vem dos romanos, né? Já partiu desse ponto. E ele teve a difusão da união das artes marciais a partir de um estilo japonês, que veio descendente do karatê. Como o karatê ficou se tornando uma arte marcial japonesa, e alguns não consideravam ela completa, partiram por um aprofundamento, que resultou num estilo livre. E esse estilo acabou difundindo vários instrutores pelo mundo. E um desses instrutores acabou vindo parar no Brasil, que foi quando conheceu a família Gracie. Quando ele conheceu a família Gracie, o primeiro a se formar com esse instrutor vindo do Japão foi o senhor Carlos Gracie, que teve uma notória ascensão dentro da arte marcial, desse estilo livre, e ele acabou obtendo destaque a nível mundial por derrotar todos os lutadores que praticavam essa arte no Brasil, e essa fama dele acabou repercutindo no Japão, o que acabou fazendo que muitos instrutores, mestres dessa arte marcial viessem ao Brasil enfrentar o senhor Carlos Gracie, que na época ele tinha 56 quilos e derrotava adversários com o peso até o dobro dele, porque ele dominava a técnica com uma certa fluidez de golpes e acabou adicionando um jeito brasileiro a uma arte marcial oriental, né? E o medo dos japoneses era que os ocidentais estivessem denegrindo essa arte marcial deles. O que acabou que não, que os brasileiros, a família Gracie, remodelou ela e acabou espalhando ela em um novo formato, que acabou sendo chamado depois de Gracie Jiu-Jitsu, né? Que é o que a família Gracie pratica. Que acho que até 1963, não tenho certeza na data, o senhor Carlos Gracie foi o campeão invicto, sofrendo somente um empate contra o próprio fundador da arte marcial japonesa. E logo após esse, o filho dele, que, se não me engano, era Henrique Gracie, foi o que precedeu ele na continuação da hegemonia da família Gracie no Brasil, né? Acabou se espalhando pelos Estados Unidos também de uma forma muito forte. Eles também depois adotaram algumas práticas comerciais que permitiu a continuidade do Gracie Jiu-Jitsu, né? Que hoje representa o Brasil muito bem aí fora, que é um dos principais estilos de Jiu-Jitsu, sendo, acredito eu, não sou especialista em Jiu-Jitsu, mas é um dos mais eficazes no âmbito do MMA, né? Que é o que mais treino para lutadores de MMA usam no combate. O Hélio Gracie, né? Isto, Hélio Gracie. E é interessante que essa mesma trajetória que tu contou do Carlos Gracie, que na época, ele chamou alguns lutadores de boxe, que era a arte que tinha uma maior visibilidade, os caras não aceitavam. E depois, o que confirmou depois com o filho do Hélio Gracie, que seria o Royce Gracie, que também era o menor dos filhos, e assim mesmo ele quando começou os Vale Tudo, né? Ele ia lá e derrotava os caras com o dobro do tamanho. Exatamente. E foi o que deu início ao que a gente conhece como UFC, né? Foi que ele, por causa da habilidade do rapaz, do filho dele, ele acabou chamando vários especialistas de outras artes marciais para se enfrentarem, para ver para mostrar que a superioridade da família Gracie em relação às outras artes marciais. E acabou gerando todo esse circo, né? Toda essa proposta comercial que se tem hoje no UFC. Isso é anos 90, né? Isso é antigo. Royce Gracie. Eu acho que eles defrontaram até outras especialidades, né? Sim. Para provar a agilidade da luta que se propunha a família Gracie. Essa proposta de se colocar uma arte marcial contra a outra já vem
aconteceu quando ocorreu a Segunda Guerra Mundial, muito forte. O Japão, com o Karatê, quando invadiu a China, e após dominar uma região da China, acho que era Manchúria, se não me engano, eles convocavam mestres do Kung Fu chinês para enfrentar mestres do Karatê. Até que surge o Ip Man também, que tem um filme que fala sobre a trajetória dele, que é o mestre do Bruce Lee, né? Sim. No caso, outras modalidades já tiveram o seu momento de glória, né? E hoje estão um pouco mais esquecidas, como o tênis, ou a Fórmula 1, o vôlei. E o que o senhor acredita que se deve, no caso, essa idolatria ao MMA que está acontecendo agora aqui no Brasil? Olha, eu acho que a mídia tem boa parte de parcela nisso aí, né? A visibilidade que teve, tanto nos anos 90, que a gente estava comentando agora, onde surgiram essa nova modalidade de luta, né? Claro. Que na época, nos anos 90 ainda, eles tinham uma série de regras que não eram tão, digamos, rígidas, em controle de lesões e etc, né? Até nós estávamos conversando antes aqui, eles tinham um golpe que chamavam de Tiro de meta, que consistia em chutar a cabeça do oponente, né? E era extremamente violento. O próprio Dana White, que é o mentor do UFC, ele popularizou isso com... Ele compra a franquia do Pride, da família Gracie, e ele coloca porque o Vale Tudo começou a ser proibido nos Estados Unidos por causa da violência, do dano que causava às pessoas, né? E aí imagina, tu vai colocar teu filho fazer uma arte marcial que causa dano, ou incentivar a causar golpes letais nos amigos, enfim, nos colegas. E aí ele colocou essa série de regras para poder deixar ela ser praticada em todos os estados, o que acabou difundindo ela, né, nos Estados Unidos e depois mundialmente, né? Uma grande jogada de marketing. Ele usou a administração, né? Exatamente. Ele usou princípios que são usados na administração e usou muita propaganda, bastante. No caso, o UFC, atualmente ele está avaliado em mais de $1 bilhão e ele domina mais acima de 90% do mercado, né? Então é uma força muito... É uma força muito grande, muito né? grande. E no caso, fazendo um gancho a essa questão do golpe que tu citou, o clássico do tiro de meta. Tiro de meta, No país do futebol, né? Então, Quero no país do perguntar para o futebol. doutor Osório Quadros, a questão da região da cabeça é uma região muito sensível. E nós vimos que, durante as lutas, ela é um dos principais alvos, né, de ataque. O pessoal leva muitos golpes na cabeça. acredito, pelo que os companheiros falaram antes, que essas agressões, assim, no modo empírico de dizer, elas estão se suavizando, pelo que eu estou vendo. Porque o próprio tiro de meta que existiu já está proibido, daqui a um pouco proíbe mais outra coisa. Põe uma touca de resguardo na cabeça. Eu acho que está em transformação a luta. Mas a questão de possíveis consequências que, mesmo com esse processo de transformação e ficando mais branda, a questão de proteção e da forma que pode bater ou não, eu acredito que possivelmente possa acarretar consequências nessa região, né, que é delicada. Não tenha dúvida disso aí. Eu falando como entrevistado, e também não posso deixar minha parte médica, eu, pessoalmente, acho uma agressão muito grande, principalmente a região da cabeça. Porque a cabeça é o computador do nosso corpo, né? São peças de uma qualidade e tal, e uma sensibilidade tremenda. Qualquer impacto nessa área pode detonar o cara. Exatamente. Né? Sim. Um dos objetivos no UFC é atingir o adversário no rosto, na face, para causar como se chama, um momento cego que deixa desatordoado o adversário, que é o momento aí para tu finalizar ele. Foi como todo mundo viu aquela luta entre o Anderson Silva e o Vitor Belfort, né? Ele usa um chute do taekwondo para desestabilizar, que quando
A cabeça recebe um impacto muito grande, né? O cérebro se movimenta e no movimento a gente perde um pouco dos sentidos. E é aí que ele finaliza. Então, um grande objetivo no UFC, na verdade, é deixar o adversário desprotegido, desacordado por alguns segundos para te poder finalizar, né? Então, é o alvo, na verdade, né? Não... Sim. Eu estava vendo sobre lesões, né, na questão do UFC, e parece que a lesão mais grave até agora é um braço quebrado, né? Para um esporte que é tão violento, é mínimo, assim, as questões. Não podemos esquecer também que tem treinamento. Eu acredito que tem toda uma formação desse corpo, até porque a identidade desses lutadores, ela é vista no corpo. Músculos hipertrofiados, a orelha danificada do tatame, né? Porque eles treinam no tatame. Nariz achatado. Então, eles têm todo um foco identitário que é passado pelo próprio corpo. Eles não precisam de qualquer outro grupo. Geralmente, ou é pela vestimenta, eles se organizam, ou qualquer outro tipo. Esse grupo, especialmente, não tem como esconder, porque as marcas são o próprio corpo, né? Eu acho interessante essa questão, tanto corpo, né? Outra coisa que deve preocupar os atletas também, eu acho que é o uso de anabolizantes, que é uma coisa difundida nas academias, né? Eu não sou especialista em propriamente jiu-jitsu, mas a gente sabe que acontece. Até porque quando tu está fazendo a identidade do corpo, tu precisa que aquele corpo seja grande para fazer parte do grupo, né? As pessoas... Por uma questão mesmo de acelerar o processo de fortalecimento, né? Acelerar e ajudar, porque na verdade ajuda, né? Eu li um artigo, sinceramente não lembro agora quem foi que escreveu, mas é de um artigo científico, de uma pesquisa feita no Rio de Janeiro, sobre as academias e o uso dos anabolizantes por os frequentadores. E eu achei interessante que eles usam até Equiforte, se não me engano, o anabolizante que tem, que é de uso animal, que dá, além de deixar violento a pessoa, porque ele atinge o estado nervoso, o sistema nervoso da pessoa, ele também deixa bombado. O contraponto vai para um breve intervalo, voltamos já. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz, porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. O Contraponto está de volta e hoje conversamos sobre o MMA, artes marciais mistas e sua expansão no Brasil. Marco, quais são as artes marciais que integram o MMA? Bom, que integram o MMA hoje são diversas artes marciais. Na verdade, se buscou... tem que se frisar que o MMA em si, ele não é uma arte marcial, né? Ele é um mix de várias artes marciais. Então, ele integra ele pegou, digamos que foi feito um estudo e se pegou a melhor parte de cada arte marcial e se usou ela para se formar esse mix. Então, se pega os chutes do Taekwondo, os chutes do Muay Thai, manipulação da articulação do Krav Maga próprio, jiu-jitsu brasileiro, boxe, Kung Fu, a capoeira propriamente já entrou no UFC, no MMA. Karatê é usado bastante também, luta greco-romana. Na verdade,
pouca arte marcial não está integrada hoje, não faz parte de um treinamento de um lutador de MMA. O que se faz hoje no MMA é isso, eles buscam o melhor de cada arte marcial, pegam aquilo que lhe interessa e usam para formar um lutador com um cunho comercial, de se vender, de se ter retorno, enfim, sobre aquilo. Digamos que eles excluem a parte oriental, que é a parte da formação da pessoa, a formação do ser, a formação da responsabilidade, do caráter do arte marcialista, aquela relação de professor-aluno, para só usar a parte, digamos, legal, né? Que é a parte da técnica, a parte letal, a parte que pode causar dano ao adversário. Esse que é o objetivo, né? Esse que foi o que originou o MMA em si, né? Essa é a origem. Sim, no caso selecionado. Exatamente. Doutor Osório, até que ponto a prática do MMA é saudável? Bom, eu acho que qualquer exercício físico é saudável. Agora, tu pode direcionar esse exercício para o lado acadêmico, para o lado disciplinar, como o colega estava falando, e pode orientar para um caminho de gladiador, não? Seria quase uma diferença o gladiador e o lutador. O lutador segue princípios de doutrina a qual ele está ligado. Exato. E o gladiador são os lutadores modernos do octógono, né? Eu acho que os caras são umas feras. Eles não seguem muitos princípios, eles não seguem aquela teoria oriental de que as artes marciais têm do Kung Fu, da relação de respeito com os outros mestres, o que é muito comum no Kung Fu, por exemplo, se um instrutor derrota o outro em combate, não se é comentado, não se é exposto, se mantém para manter a honra do outro mestre, não se revela que foi feito o combate e quem foi o ganhador. No MMA se tem o oposto, né? Se exalta o vencedor e se subjuga o perdedor, né? Sim. Aí eu acho que entra a questão do jogo, né? O jogo a luta em si, ela é baseada em atributos da masculinidade, né? A antropologia, ela estuda o ser humano através da sua cultura, né? E o nosso jovem, geralmente, se a gente for pegar a pesquisa do IBGE, por que o homem vive menos que a mulher, né? Ele vive menos porque ele tem mais mortes violentas de adultos jovens, que é de 15 a 29 anos, digamos assim. É muito maior que das mulheres, porque nesse período ele tem morte de acidente de carro, ele se arrisca mais. E esse ímpeto do jovem, ele entra nessa questão das lutas também, né? Eu acho que faz com que o jovem seja atraído por essas lutas. Ele tem uma construção, o adolescente, ele entra numa fase onde ele tem que construir essa masculinidade. E essa masculinidade, ela é construída diferente. Homens e mulheres, biologicamente, são diferentes, né? A mulher, para se tornar mulher, ela entra num passo biológico, né? Ela menstrua, sim, apta a ter filhos e se torna mulher. O menino não. O menino, para se tornar homem, ele é construído isso, ele constrói através de uma negação, dizendo que ele não é criança, que ele não é mulher e que ele não é homossexual, né? Então, essa questão da virilidade, da masculinidade, da força, e o jogo chama isso. Exato. Porque o jogo é baseado em brio, estoicismo, coragem, atributos que são considerados inerentes a um homem, né? Essa questão do corpo musculoso. Existe uma forte associação, exato, com do jogo, masculinidade. É perigoso essa cultura está se criando de dizer que MMA é arte marcial. O MMA não é arte marcial, o MMA é um show, é um circo, que se coloca dois lutadores, subentende que preparados para enfrentar e ver quem é o que sai superior, né? A arte marcial, ela tem outro caminho, outra relação, né? Outra imposição. Ela não faz não é o melhor aquele que bate mais. O melhor é aquele que realmente demonstra através de ser, não de ter o melhor título. Aquele que é a melhor pessoa. No né? caso, assim, a questão faz parte da regra do MMA, né, que o lutador ele tem que se mostrar
ele tem que mostrar agressividade e também ir para cima do combate, senão a luta, ele recebe advertência. Isso pode ser relacionado, professor, com uma briga, como uma rinha? Sim, eu acredito que o princípio é o mesmo, né? Qualquer luta, ela tem essa questão de subjugar o adversário e entender. A minha pesquisa, que foi em cima das rinhas de galo, ela tinha essa questão de que o galo que vence é o que não foge da luta, ou seja, o galo corajoso. É o galo que se sobrepuja ao adversário. O galo, durante a rinha, assim, a maior vergonha que eles falavam era ter um galo que foge da luta ou que cacareja como galinha. Porque na rinha é o espelho o galo que está lutando ali está formando um espelho com o dono, né? O dono que vai passar vergonha, né? Que básico, né? E era interessante isso. Porque, da mesma forma que eu falei, ele é o representante. Exato. Mas no próprio UFC, hoje em dia, não existe aquela honra que existe nas artes marciais, por exemplo, de se jogar toalha, né? Que é comum no boxe, que no taekwondo é aceitável, o adversário aceitar a derrota, né? Também é muito comum no Kung Fu, no Karatê. No MMA, no UFC, não existe a situação de se jogar a toalha. Tu não pode desistir, tu tem que ir até o fim. Então, vai-se até o limite, né? Tu não tem aquele reconhecimento, de repente, o meu oponente é superior a mim. Não, já que tu estás ali dentro, é uma grade, ficas ali até sobreviver. Com exceções, no caso, se o juiz demorar para pôr fim na luta, né? No caso, o juiz é a única autoridade, né? Sim. Ele que tem a autoridade de terminar a luta antes dos 3 assaltos, né? E eu acredito que um dos ingredientes que chama o pessoal a assistir é a violência. Nas rinhas de galo é quase que mínimo o número de mulheres que frequentam. No MMA ainda existe alguns relatos de poucas mulheres, que a parcela é muito menor. Eu não sei na parte televisiva como é, mas existem mulheres que assistem tudo, né? Eu até estava conversando com uma colega, ela disse que gostava de assistir, né? E eu achei, poxa, tu gosta de assistir violência? Ela, não, eu gosto de ver os caras de sunga. Então, há várias, aí tu não pode dizer que tem uma única fonte, né? Tu falaste aí na construção do jovem, que ele se baseia não só no fator etário, mas ele busca perfeição e a negação dos objetos que ele acha que não vão fazer ele crescer como homem, como atleta. E um dos pontos que tu falaste aí é da parte muscular. É um exibicionismo, então ele quer ter um corpo perfeito. E aí faz parte da identidade do grupo, né? Eu tinha guardado para comentar com vocês, tu falaste sobre o anabolizante. O anabolizante não é nada mais do que um insuflador da musculatura, ele hipertrofia a musculatura. Só que o grande risco do anabolizante é que ele, como hipertrofia a musculatura do bíceps, por exemplo, ele hipertrofia a parte cardiológica. Então, ele é um candidato a ser um cardiopata. Sim. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. A ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. O Contraponto está de volta para conversarmos um pouco mais sobre esse esporte que teve um alto crescimento de popularidade no Brasil.
Como lidar com a diferença entre o octógono e a rua? Onde começa, onde termina o esporte e onde começa a violência? Bom, Yuri, a questão acho que passa por, primeiro, fazer um retorno histórico, né? Anos 90, a gente escutava muito na mídia, principalmente televisiva e jornalística, a questão dos pit boys, Rio de Janeiro, academias de jiu-jitsu que com o surgimento do Vale Tudo começou a aflorar direto, lutas na rua e brigas. E era o pit boy, né, que era a questão, o pitbull, né, com os lutadores, essa associação entre essas duas categorias aí e eu acho que hoje a gente não vê isso, ou seja, as próprias academias de jiu-jitsu, elas estavam perdendo com isso, né? Adeptos e etc. E eu acho que tem um rigor muito grande hoje de controle de brigas entre grupos rivais, de academias rivais e coisa pela própria parte dos professores, dos mestres, né? Eu acho que eles são, no caso do MMA, eu não sei se eles são mestres, eles são personal trainers. Exato. Né? Eu acho que dá para considerar mais dessa forma, porque eles não têm uma filosofia, mas a questão é que eu acredito que eles são controlados. Pelo menos eu sou um cara que acredito que leio bastante jornal e pego bastante as notícias e não vejo essas notícias correndo como eu via a questão de teve 15, 20 anos atrás. Teve um surto, né, de turmas que se reuniam em academias, treinavam jiu-jitsu e tal. Por causa do jiu-jitsu estar difundido na época, e aí depois se encontravam na rua e acabavam duelando, né? Exato, em torcida organizada. Hoje em dia isso caiu, quer dizer, parou de aparecer na mídia, né, ao menos, né? Eu também nunca tive notícias desses tipos de confrontos, de acontecimentos, mas eu acho que essa exposição exagerada que a gente tem do MMA recentemente é que nem no caso do futebol, né? A galera, o pessoal quer ser jogador de futebol, pratica no campinho, né? E aí tu vê lá o rapaz despreparado, às vezes, que não tem condições de frequentar uma academia, que não tem uma condição de ter um instrutor de arte marcial mesmo, vai praticar na rua, de repente, com os amigos da rua. E aí que tá o perigo, né? De repente, não até da questão da violência, às vezes, pode estar buscando uma diversão, um sonho, de repente, ser lutador do UFC, mas acabar a atingir até uma lesão gravíssima que pode ficar pro resto da vida. Eu assisti até, assistimos num comentário na TV, um brasileiro que foi para os Estados Unidos e era destaque, enfim, em torneios amadores, né? Buscando chegar no UFC. Mas acabou fraturando uma vértebra da região do pescoço e acho que é C3 que se fala, C3 ou C4. Terminou a carreira. E cadeira de rodas, não chegou na glória, né? É muito mais arriscado tentar ser lutador do UFC do que do futebol, por exemplo. Também outra questão que podia levantar aqui é a questão de quem são os personagens do UFC que aparecem, né? Verdade. Porque como tem aquele que fica intimidando o outro lá, provocando, eu não sei os nomes agora, sinceramente, mas tem o Anderson Silva, que é o nosso expoente, que é aquele cara calmo, com voz fininha, suave, que vende bastante... Tem a filosofia no carro hoje, está vendendo bastante carro, provavelmente, está fazendo propaganda. Ele parece que vende, né? Então, ele é um expoente, ele é o cara que eu acho que está sendo a figura central hoje. Exato. E se tu observar o comportamento dele, é de arte marcialista, não é de lutador. Ele não é não tem uma... Aquele que fica falando mal do outro, intimidando e crescer, ele segue a linha até ele foi lutador, ele é faixa preta de taekwondo, o Anderson Silva. Ele segue a filosofia do taekwondo. Aliás, se você observar, ele sempre cumprimenta o adversário ao entrar no octógono, né? Ali que tu percebe quais são os artes marcialistas e quais são os lutadores que foram formados, né? Construídos para aquele comércio, para aquele esporte, para aquele show, né? E tem uns aqueles que saíram do taekwondo, do karatê, do kung fu, do jiu-jitsu para o UFC através do retorno financeiro, né? Que é grande. No UFC o retorno financeiro é imenso, a possibilidade de retorno, né? Então atrai muita gente dessas artes marciais. Assim como o futebol, né? Exatamente. Eu acho que futebol,
muitos que têm o sonho de ser futebolistas porque ganha dinheiro, porque tem carrão, porque tem uma série de elementos, né? A síntese de tudo é o que ele falou. Os que têm princípios que derivam de uma academia de taekwondo, o que tem um princípio e o que é o brigador de rua. Exatamente. Aí é a grande diferença entre as artes marciais e os brigões, né? Mas eu tenho notado que os brigões, hoje em dia, eu como médico cirurgião, eles não fazem a questão vamos dizer, do exibimento da honra, de brigar com outro cara, se defrontar. Ele, se puder ter uma faca, um revólver, ele usa isso e acaba logo com o negócio. É verdade. O senhor falou em honra ali, foi outra coisa que quando estava comentando ali, Marco, a questão da honra, né? Porque até mesmo para perder tem que ter honra. Tu falou que o cara não desiste, que não dá para jogar a toalha, né? Isso faz parte da honra masculina. Não desistir da luta, não fugir. Então, tem toda essa questão de honra, de ser o melhor, de não fugir, sabe? E tem questões de honra, né? No caso, para finalizar esse assunto, o que pode ser feito para que a arte não seja associada à violência, no caso? Eu acho que é complicado, é um tema polêmico, é um ponto polêmico, porque para não ser associada à violência, vai da formação, da relação entre aluno e professor. Se o professor forma um aluno violento, até a pessoa pode não ser violenta de origem, mas se a instrução que ela recebe, o ensinamento que ela recebe dentro da escola é errôneo, vai se formar um caráter deturpado, vai se formar um caráter Professor, errado. qual é a forma mais adequada para a criança ter uma boa iniciação correta, no caso, nas artes marciais? O mais correto para se iniciar nas artes marciais é tu verificar o professor. Se ele é bem sucedido, se ele vive daquilo que ele faz, se ele não toma a arte marcial como um hobby. Porque é muito comum, por exemplo, o professor que trabalha, enfim, qualquer outra profissão e depois do horário comercial ele tem a escola dele, a academia dele. Poxa, se ele não consegue ser bem sucedido naquilo que ele faz, naquela arte marcial que ele trabalha, como que ele vai dar um respaldo de ensinamento para o seu filho, para o seu marido, enfim, para aquela pessoa que vai começar a aprender? O cara que o professor que não sobrevive daquilo que ama, dificilmente vai poder ensinar ensinamentos tão profundos que as artes marciais têm, do Kung Fu, o Taekwondo, o Karatê, o Jiu-Jitsu, todos eles. Tem que se verificar o professor, se o professor é uma pessoa íntegra. Claro. Eu queria retornar àquela pergunta anterior da violência, e eu acho que é uma pergunta antagônica, não tem como dissociar, se nós estamos dizendo que é baseado em cima de princípios da masculinidade, principalmente da violência, eu acho que vai ser sempre associado à violência. É violência. Com certeza. Essa questão toda arte marcial trabalha com isso. Trabalha com essa questão. É violência. Queira ou não queira, tu pode minimizar. Por exemplo, até eu pensei na hora, assim, dois exemplos, né? Rickson Gracie e Royce Gracie, dos anos 90. Sim. O Rickson era o cara maior e ele terminava as lutas, ele imobilizava o cara e batia, socava o rosto. Exato. Até o cara apagar ou desistir, terminava a luta. Exato. E o Royce, ele finalizava o cara com golpes de imobilização e queda, manipulação. Como é que é o nome dos golpes? Deixava, no caso, aparentemente, o oponente inteiro. Ele ficava ali, ele se protegia para não bater, daí derrubava o cara no chão, levava para o chão, ia cansando o cara, e depois ele finalizava fazendo o cara desistir da luta com uma torção no braço, ou na perna, ou no pescoço, sufocamento que fazia o cara desistir. A questão, então, acho que era muito menos violento do que ver o cara socando, né? Então, a questão, acho que hoje em dia é que as pessoas buscam a arte marcial para um condicionamento físico, para uma defesa pessoal, independente do estilo. Todo estilo de arte marcial, ele é bom. São todos muito semelhantes, todos têm golpes que são letais, que são violentos. A questão é como cada escola aborda a sua arte marcial, de uma forma como divertimento, como um hobby, como um condicionamento físico, uma própria defesa pessoal para segurança familiar e própria, né? Ou aquelas que buscam mostrar a violência através de exibicionismo,
de exacerbar a força, enfim, desse tipo de atitudes que eu considero errôneas, né? Eu acho isso o fim da arte marcial. Ali deixa de ser arte marcial e passa a ser Eu acho que violência. a escolha da escola passa, evidentemente, pelo estudo da filosofia da escola, né? Com certeza. Hoje tem uma procura grande, principalmente por atores, a gente vê que estão indo para fazer boxe ou alguma outra arte marcial para essa cultura do corpo, ou até para o estresse, né? Para liberar o estresse. Ele tem os seus benefícios, né? Uma questão muito forte de defesa pessoal, né? Defesa pessoal. E aí, é óbvio, né? Estamos falando de um professor que vai passar todo um ensinamento, toda uma metodologia, uma filosofia, né? Exato. Eu acho que tem essa filosofia dentro das artes marciais em que passa por questões de ética, né? Exato, tocaste um ponto importante, ética. Eu agradeço a presença de vocês e conversamos hoje sobre o MMA. O Contraponto fica por aqui. Uma ótima semana e até a próxima.